Muito bom dia, boa tarde, boa noite, Niltinho, seu host do Papo de Pai Podcast. Sou pai do Arthur, do Heitor, do Gael e da Helena. Aqui falamos sobre paternidade, mas não apenas sobre paternidade, falamos sobre parentalidade. Então trago pais, mães, para falar sobre suas vivências e experiências acerca do maior amor do mundo, né? Falar dos seus filhos. Mas não apenas isso, falar de tudo as nuances que abrange o maternar, o paternar, enfim. Então, seja muito bem-vindo aqui ao Papo de Pai Podcast. E se você está no YouTube, já curte, compartilha, assina o nosso feed, já ativa as notificações, que é muito importante receber o nosso conteúdo. Não porque nosso conteúdo é importante, mas é muito relevante. Isso com certeza é. E cada convidado, um mais incrível que o outro. E minha convidada de hoje, eu já sou fã. A interação, o contato que eu tive com ela pelo direct do Instagram, ela sempre ali prestativa, me dando atenção, e eu, puxa, já trago para minha vida. Mas antes disso, tem mais um recado. Se você está no Spotify, já avalie a gente com 5 estrelinhas, independente da plataforma de áudio que você estiver. Se tiver como comentar ou avaliar, é muito bem-vindo. Assina o nosso feed para mostrar para os algoritmos o quanto é importante para que possam saber que pessoas estão falando sobre parentalidade e assunto relevante. Nós temos, e se você quer apoiar o Papo de Pai Podcast de outras formas, não apenas com curtir, compartilhar e comentar, você pode nos apoiar no apoio financeiro, que é através da plataforma Apoia-se. Entrando no site apoia.se/Papo de Pai Podcast. Lá vai ter todo um descritivo que você vai se sentir confortável em escolher um daqueles tópicos para poder nos apoiar. E vai ser muito importante para mantermos toda essa estrutura aqui de vídeo e áudio extremamente profissional. E também temos a possibilidade do apoio através do Pix. A nossa chave Pix é o e-mail papodepaipodcast@gmail.com. Bom, lembrando que estamos aqui na Voz e Conteúdo, estamos aqui nos estúdios Voz para poder passar nosso episódio de hoje. Então, sem muitas delongas, eu quero apresentar minha convidada aqui, conhecer um pouquinho sobre ela. Ela é uma pessoa autista, uma adulta autista. Então, falar um pouquinho das vivências acerca do autismo. E ela está sendo acompanhada pela psicóloga Helena. E ela vai poder dar um contraponto. Elas trabalham juntas em um local que dá esse acolhimento também para outros autistas. Roseli Claro, seja muito bem-vinda. Obrigada. E como você está? Você está bem? Eu tô bem. Está confortável com o fone? Sim. A cadeira tá boa? Ela balança. É bom também, né? É porque eu balanço também. Eu trouxe algo pra você. Se você quiser, fica à vontade. Muito obrigada. E quantos anos você tem? 52. 52. E quando você recebeu o diagnóstico de autismo? O primeiro diagnóstico foi em 1974, quando eu tinha 3 anos. Nossa, foi bem cedo. Foi. E desde então você teve acesso a terapias ou não? Não. Eu só comecei a ter terapias e eu já estava com 30 anos no Hospital das Clínicas. 30 anos. Uhum. É bastante tempo, né? Minha mãe buscou muitos locais que pudessem me ajudar, mas não tinha locais que tivesse esse tipo de terapias na época, e se ela encontrou alguma coisa, não estava dentro do poder aquisitivo dela. E muitas vezes não estavam nem preparados, né, os ambientes para poder receber e dar um melhor atendimento, né? Acredito que sim. E como foi sua infância, sabendo que era uma criança autista? Você teve muitas dificuldades? Como que era o seu dia a dia? Tive muitas dificuldades, sim, porque os médicos falaram para minha mãe que eu não seria alfabetizada, que ela não deveria me pôr na escola. Mas ela me colocou na escola. Só que na escola as coisas não eram fáceis, porque eu era hiperativa. Eu, até hoje, tenho muita dificuldade de permanecer sentada durante muito tempo no local. Naquela época isso era bem pior. Eu era uma criança auto e heteroagressiva, então eu me agredia e eu agredia os outros. E os professores, é claro, que não faziam a mínima ideia do que estava acontecendo. Eu era punida. Eu me sentia uma criança rejeitada. Eu sentia que eu incomodava os professores, eu sentia que eu incomodava a sala, e isso me trazia muito sofrimento. E aos 12 anos eu fui expulsa da rede pública de ensino. Aí eu parei de estudar. Mas a escola, para mim,
Hoje, se eu for fazer uma avaliação, na escola o que eu aprendi foi a ter baixa autoestima. Nada além disso. E isso acaba acarretando para sua vida adulta, né? Você traz toda essa carga, esse peso, né? Sim, com certeza. E, Helena, seja bem-vinda. Obrigada. E como que é a questão, no seu ponto de vista profissional, ter um diagnóstico cedo, porém não ter acesso às terapias, né? E ser reavaliada aos 30 anos e começar a ter acesso às terapias. Isso causa muitos danos no comportamento, no estilo de vida, no jeito de cada autista ser? Com certeza, né? Porque você pega uma criança com 3 anos de idade que começa a terapia cedo, então ela consegue desenvolver muitas habilidades que são pré-requisitos para ela ir para a escola, para ela se enquadrar e conseguir fazer atividades acadêmicas, para ela conseguir um emprego, para fazer uma transição adequada para a vida adulta, né? Então, na história da Rô, ela conta muito sofrimento desde quando ela recebeu o diagnóstico até a idade que ela realmente começou a fazer terapia, né? Então, ela teve que lidar com todo aquele processo sozinha, com a família. Então, é um sofrimento que ela não precisaria ter passado se ela tivesse feito terapia mais cedo. E até hoje, né, a questão das terapias ainda é muito deficitária, né? Sim, mesmo com diagnóstico precoce. E ainda mais faz uns anos, né, o autismo ele foi sendo reconhecido há não muito tempo. Então, naquela época ainda era muito menos falado, tinha muito menos estudos sobre como fazer, quais os modos de terapia, né? Então, era muito mais difícil. E você trabalha. Trabalho. O mercado de trabalho, como te acolheu? Hoje no seu trabalho foi o primeiro trabalho ou já houve outros trabalhos antes? Não, eu parei de estudar aos 12 anos, né? Então, quando eu estava com 14 anos, naquela época, era a década de 80, era comum as pessoas começarem a trabalhar com 14 anos. Uhum. E minha mãe me arrumou um emprego. Eu fui trabalhar de estoquista numa loja no Shopping Morumbi. E era interessante para mim, eu até gostava, porque eu ficava com uma maquininha que era um revolvinho de ficar marcando preços nas coisas. Eu achava aquilo o máximo. Uhum. E eu ficava num local isolado. Eu gostava daquele emprego, mas aí eu fui demitida. Eu não faço ideia se eu fiquei... Quanto tempo eu fiquei lá, mas não deve ter dado 1 ano. Depois eu arrumei emprego numa loja, aí eu devo ter ficado umas 2 semanas. Aí eu arrumei vários empregos. Aí eu arrumei um emprego de entregar panfletos lá no Largo 13 de Maio, em São Paulo. Aí eu fiquei entregando panfletos por quase 2 anos, em frente à Santa Casa. E eu já tinha consciência de que eu tinha necessidade de trabalhar, porque a minha família não era uma família assim carente, mas era uma família que eu precisava trabalhar para ajudar em casa. Então, isso para mim, eu já tinha esse senso de responsabilidade muito cedo. Minha mãe colocou esse senso em mim muito cedo. E eu continuo sendo assim até hoje. Agora, com relação à inclusão no mercado de trabalho, eu acho que eu sofri muito no mercado de trabalho. Até trabalhei em alguns locais que eu fui mais acolhida, mas muito pouco, muito pouco. A maior parte dos trabalhos que eu tive, eu não fui bem recebida, eu não fui respeitada. Eu acho que para mim foi muito sofrido trabalhar fora. Hoje eu trabalho no Grupo Método, que é uma clínica para autistas. Quem me contratou foi a Meca Andrade, que é uma analista do comportamento. E nesse trabalho que eu estou hoje, eu acho que as coisas são bem mais fáceis. As pessoas entendem o meu comportamento. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tenho muitas estereotipias desde pequena. E antes eu era proibida de fazer meus movimentos. Isso para mim causa muito sofrimento. Não é fácil para mim se você falar... Por exemplo, agora eu estou balançando. E não é eu que decido se eu vou balançar ou não. O meu corpo pede, o meu corpo exige. Se você me impedir, eu vou ter que focar toda a minha energia em fazer o que você está me pedindo. Ou seja, como que eu posso prestar atenção no meu trabalho, no trabalho que eu tenho que exercer, se eu tenho que ficar o tempo todo prestando atenção no meu tronco para ele deixar de balançar? Eu não consigo fazer as duas coisas. E hoje, onde eu estou,
eles compreendem isso. Então, ninguém me impede de estereotipar. Isso, para mim, é uma bênção. E as empresas que você trabalhou, todas elas sabiam que você era uma pessoa autista ou não? Não. Ninguém sabia. Nunca foi falado. Eu só fui ter um laudo na minha mão de autista, um laudo, quando eu já estava no Hospital das Clínicas. E essa ida para o Hospital das Clínicas foi resultante de alguma ação que você se machucou e onde realmente vamos averiguar o que está acontecendo? Eu estava surtando muito, muito, e me levavam, me socorrer. Eu cheguei a ser socorrida no... Aí não é AMA, esqueci o nome do lugar da prefeitura. Uhum. E eles me atendiam como se eu estivesse infartando. E foram várias vezes seguidas. Aí uma vez eu estava no metrô Santa Cruz. E eu surtei, fui levada para o hospital lá, que eu esqueci o nome, público. E lá uma médica falou, não, isso não é ataque cardíaco, isso é psiquiátrico. E aí, no posto de saúde, eles me encaminharam para o Hospital das Clínicas. Aí foi quando eu iniciei o tratamento lá. Aí lá eles me colocaram no HD, que é o Hospital Dia, que eu ia todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 16. Fazia terapias o dia inteiro. E assim, só aos 30 anos, né? E ainda bem que teve alguém que teve esse olhar cuidadoso, né? De pelo menos, isso aqui não é caso de um infarto, de uma outra doença ou qualquer coisa que está sofrendo, mas sim algo psiquiátrico, vamos avaliar, né? Uhum. E é comum isso acontecer também hoje em dia? Hoje em dia é mais raro, né? Então, a gente recebe crianças lá na clínica que a gente trabalha desde 1 ano, 1 ano e meio. Então, hoje em dia é raro, as crianças recebem diagnóstico cedo, né? Os pais já notam desde cedo algum detalhe, alguma diferença no seu filho, então o diagnóstico é recebido um pouco mais cedo, mas ainda precisa expandir muito mais informação, né? Porque eu e a Rô, a gente conversa bastante sobre isso de crianças também que não têm muita condição de pagar uma clínica, alguma coisa do tipo, ter mais condições de fazer uma terapia adequada, né? E trabalhar nessas habilidades que precisam ser melhoradas. A gente percebe isso, né? O Arthur, meu filho mais velho, ele é uma criança autista. A gente iniciou a investigação quando ele estava com 2 anos e meio. O diagnóstico foi fechado depois de vários profissionais, né? Em 2021, ele estava com ia fazer 6 anos. Então foram um pouco mais de 3 anos, ou quase 3 anos na investigação. E a gente percebe o quanto a gente perdeu algumas possibilidades, né? E ele iniciou fazendo aba, ele passou para o psicólogo. Hoje ele está sem terapia, a única terapia que ele faz é o psicólogo. Então a gente vê o quão custoso é financeiramente, né, para poder bancar as terapias, e o quão ausente é o Estado em relação a prover essas terapias. Sim. Né? Ele está na fila de espera em TO, apesar que começou o TO há algumas semanas, mas ainda não de forma efetiva. Né? A TO passa na sala do psicólogo, pinça ele de vez em quando e faz um atendimento ali um pouco mais personalizado, mas ainda não está com um horário específico para ela. E eu vejo o quanto ele está na lista de espera em algumas terapias e está desde quando saiu o diagnóstico e até agora nada. A gente percebe essa carência do atendimento, do olhar, a falta de políticas públicas efetivas, né? E muita gente fala o quanto, agora é moda, todo mundo é autista, não é que é moda, hoje está mais fácil a questão do diagnóstico, né? A questão dos sinais, a questão do comportamento, né? Os estudos estão mais avançados e também a questão do CID compreender todo um espectro, né? Então isso possibilita você saber, isso aqui ou pode ser um indício, mas também isso aqui pode ser o fato concreto, né? Sim, hoje em dia tem vários especialistas envolvidos no diagnóstico, né? Então eles envolvem o neuro, eles envolvem o psicólogo, então hoje em dia a gente consegue ter outros especialistas para dar o diagnóstico, porém ainda tem essa defasagem, né, de ser fornecido mais para pessoas que têm como bancar esses profissionais.
E, Roseli, você falou da maquininha, né, de colocar preço. A gente conversou com a doutora Anitta e o Alexandre, o marido dela, e ele falou que tem um hospital, agora não vou lembrar qual, em que tem autistas que trabalham, eles têm uma folha, um gabarito, que eles têm aquelas funções. Então, a função dele é completar aquele gabarito. Então, para completar aquele gabarito, tem que pegar esse copo, colocar ali, depois levar, lavar. Então, ele vai ticando as tarefas, até chegar no final da folha, terminei. E o legal é que é remunerado por isso. Né? Tem um olhar humano, tem um olhar acolhedor, mas acima de tudo, está dando responsabilidade para aquela pessoa e também mostrando que ela é funcional. Né? Não estou fazendo por caridade, você está recebendo, você está fazendo algo para poder receber um salário. Né? E a partir do momento que tem essa visão acolhedora, propriamente dita, da questão do autismo, é muito importante para se sentir pertencente, né? Hoje você se sente pertencente, né? É o que faltava antes, né? O que eu ia falar para você. Sim. Quando eu comecei no Grupo Método, também foi feito para mim um checklist. Também era assim. Hoje já não. Hoje já faz vários anos que eu tô lá, já não tenho tanta essa necessidade. Mas até durante os 3 primeiros anos meus, foram assim lá. Eu tinha um checklist, eu tinha todas as atividades, tudo anotadinho, tudo bonitinho. E assim foi um jeito bem legal de me organizar. Porque eu tenho muita dificuldade em iniciar as atividades e eu tenho muita dificuldade de finalizar as atividades. Eu preciso sempre que alguém inicie para mim e finalize para mim. E eu tenho uma colega de trabalho que se tornou uma amiga, que chama Suelen, lá no Grupo Método, e ela sempre fez todos esses aparatos para mim, assim, orientada pela Meca Andrade. E foi uma coisa que deu muito certo, porque hoje eu me sinto bem mais funcional. Hoje, por exemplo, eu chego de manhã, eu não preciso pegar a checklist ou olhar para a cara de alguém já, tipo, pensando, me ajuda aqui, entendeu? Hoje eu já consigo começar sozinho. Né? Mais independência, isso. A palavra certa. E isso é dia após dia, né? É assim, é uma coisa que para mim é muito importante dizer. O autista, a gente não é rápido no aprendizado. Não adianta exigir... vamos supor, se você vier me ensinar uma coisa, venha com tempo e com paciência. Não venha com impaciência, com ansiedade, porque não vai funcionar. Eu preciso de tempo e eu preciso de paciência. E se eu sentir que você não está agindo dessa forma, eu não vou conseguir fazer o que você quer. Entende? Para mim, eu acho que... Eu não sei se todos os autistas são assim, mas eu acho que a gente tem muita sensibilidade. Tipo assim, a pessoa que vem me pedir algo, que vem me ensinar algo, se ela não quiser realmente fazer aquilo que ela está fazendo, é melhor nem vir. Porque a gente sente. É uma coisa bem interessante. A sensibilidade, seletividade alimentar, a questão sensorial, né? A gente estava conversando no episódio passado, não é porque uma criança não gosta de abraçar que ela não precisa de afeto. Exato. Né? Exato. Então, ter esse olhar mais intimista para compreender e nutrir essa criança, né, o adulto, do que realmente precisa, não direcionado apenas ao que tem que ser feito, né? Mas dá possibilidade de contornar e receber aquele afeto do mesmo jeito, né? Sim. Eu acho que, de modo geral, as pessoas generalizam muito o autismo, né? Os autistas. Eu acho que o ideal é as pessoas pensarem que são seres individuais como nós. Então, eu também não gosto, às vezes, de muito contato físico. Então, eu acho que a criança ali também pode não gostar, mas ela gosta de receber elogios verbais. Então, tem modos de você elogiar, tem modos de você se comunicar. Mas é como a Rô falou, eu trabalhei atendo de crianças desde pequenininhas até adultos de 30 anos, e todos eles têm que ter paciência, tempo, treino, clareza no modo de falar. Então, de modo geral, acho que é individualizar, né, esses atendimentos. E assim, né, respeitar a criança, independente se tem um laudo, se tem uma síndrome, se tem uma deficiência, se tem um transtorno, né? Sim. Respeitar como um ser humano, né?
E acolher acima de tudo, né? O que você mais gostou daqui, Roseli? Tudo, meio colorido. Que legal, que legal. Depois vou colocar no Instagram todas as fotos que vocês tiraram aqui, tá? Tá. E hoje você tem 52 anos e trabalha no Grupo Método há 4 anos. Quase 5 anos. É, isso. E antes disso, o seu último emprego? Ixi, antes disso, meu último emprego faz muito tempo. Eu vinha de uma questão bem delicada, porque é assim, eu não vivo sozinha ainda, eu vivo com a minha família. E minha família é idosa. E eu fazia um trabalho, no lugar que eu frequento, de ajudar os moradores de rua, de levar marmitex. Então, todo domingo à noite, eu ia para o centro da cidade, com essas pessoas do centro espírita, levar marmitex para os moradores de rua. E eu estava me preparando para ir morar com eles. Eu tinha certeza que era para lá que eu tinha que ir. E eu estava me preparando para isso. Quando surgiu a vaga do Grupo Método, eu estava num momento da minha vida que eu não tinha mais esperança de nada. Eu achava que não ia mais acontecer nada na minha vida. E aí veio essa vaga. Então, o Grupo Método veio para mim como um grande presente. É como se minha vida tivesse recomeçado quando eu arrumei esse emprego. Porque eu vinha de uma fase muito, muito, muito dura, muito difícil. E tô lá até hoje. E, assim, o meu plano é me aposentar lá. Agora, o que vai ser de mim daqui pra frente, eu não sei. Porque eu moro com uma tia que tem 84 anos. E eu não me sinto preparada para perder minha família. E eu não tenho como, assim, ter acesso a uma moradia assistida. Eu não sei para onde eu vou, como vai ser o meu futuro. Então, é assim, eu conheço todas as fases do autismo. Eu só não conheço a fase da terceira idade e da moradia assistida. Isso para mim é novo. É uma nova fase que eu vou ter que enfrentar agora. Eu enfrentei todas as fases que não foram fáceis e agora vivo essa questão. Hoje, pelo menos você está tendo um acolhimento e um respeito a você, né? Então, tenho certeza que pode ser difícil, pode ser trabalhoso em relação à mudança de rotina, mas tenho certeza que vai dar tudo certo, né? Que você é uma pessoa que é pra frente, divertida, alegre, espontânea, e tenho certeza que vai dar certo, sabe? Por mais que mude rotinas, quantas rotinas você já não vivenciou, né, em todos esses ciclos, né? Só mais um que vai iniciar daqui a pouco, né? E você não vai estar sozinho, né? Vai ter pessoas nos bastidores, pessoas atrás, pessoas que vão te dar todo o apoio, né? Que você vai estar sozinha ali no seu lugarzinho, no seu cantinho, na sua casinha, mas não vai estar sozinha no mais amplo sentido da palavra, né? E eu fico muito, muito feliz mesmo de você estar aqui podendo compartilhar isso com a gente. E você já conversou isso assim, de forma tão aberta, tão lúcida, tão emocional, assim, fora as reuniões ou com outras pessoas? Assim, tirando o Grupo Método? Acho que não. E você está se sentindo confortável? Sim. Que bom, que bom. E fala um pouquinho da Meca Andrade, né? De onde surgiu a questão dela ter o Grupo Método? Uau, que ano que foi, Rô? Ixi, a Meca Andrade, ela trabalhava no New England Center for Children, em Massachusetts, durante 20 anos. Olha. Só com autistas. E aí a AMA trouxe ela para o Brasil, Associação Amigos do Autista. Aí ela trabalhou um período com a AMA, lá no Felipe Pinel, Hospital Psiquiátrico, em Pirituba. E depois ela se juntou com algumas pessoas de lá e decidiram fundar o Grupo Método. Olha que legal. Eles se juntaram com mais 3 psicólogos de lá do Pinel. E aí eles fundaram o Grupo Método em 2000 e... Ixi, eu não sei.
Eu não vou chutar 2017, eu acho. Acho que 2017. Então, Não sei. vocês estão praticamente desde o início. Mais ou menos. Acho que Eu não. entrei em 2019, você também, né? 2018. 2018? Foi quase, então. Ah, que legal. A Meca, ela é uma pessoa, ela é uma referência em autismo no que se refere a autismo severo e agressividades. Ela criou um curso que chama SCA, Segurança em Crises Agressivas. E muita gente procura ela para ajudar as pessoas, para ajudar esse público. A gente trabalha diretamente assim com a Meca, né? E o Grupo Método, além de ser uma referência, acho que é um dos lugares que mais fornece treinamento, né? Então, eu comecei no Grupo Método desde o meu segundo semestre da faculdade. Então, lá foi a minha escola de tudo, foi onde eu conheci a análise do comportamento. E com vários supervisores, diretores, feras na área. E lá eles têm treinamento de SCA, seguranças em crises agressivos, treinamento para aplicadores, aplicadores ABA, treinamento de intervenção precoce. Então, se vocês entrarem no site do Grupo Método, vocês vão encontrar diversos cursos e diversos livros, materiais que são inclusos dentro do autismo. Que bacana. Muito, muito, muito legal saber um pouco dessa trajetória dela e do Grupo Método. Eu falava pra Meca que lá era o planeta dos autistas. Porque lá dentro a gente pode ser autista sem mascarar. Sim. Porque eu fui muito acostumada a mascarar o meu comportamento autístico. E lá no Grupo Método isso não existe. As pessoas falam, vai fazer aba, é pra tirar a pessoa deixar de ser autista. Não, ninguém vai deixar de ser autista lá no Grupo Método. Eles só ajudam as pessoas a ter algumas facilidades para a gente viver a vida, porque viver dentro do Grupo Método das 8 às 17 é sensacional. Só que às 17h01 eu tô no mesmo mundo que você. E eu preciso estar pronta para enfrentar esse mundo. Sim, sim. E lá vocês atendem quantas pessoas? A gente tem agora em torno de, acho que quase 200 clientes, né? Tem a clínica de intervenção precoce, que vai dos 2 anos de idade até os 6. A clínica intermediária, que é entre 7 e 11 anos. E a clínica de adultos, que vai desde os pré-adolescentes até adultos 30, 40 anos. Tem uma moradia assistida, que Temos por uma enquanto moradia tem assistida. só uma pessoa morando. E tem mais uma unidade que é o Grupo Método Especialidades, que é onde eu fico agora. Isso. Que lá é onde fica TO, físio, fono, psiquiatra e eu. E 2 clínicas, uma em Porto Alegre e uma que está abrindo agora em João Pessoa. Legal, que legal. E assim, falar sobre o autismo sem... Lógico, é interessante ter a presença de profissionais que estão imersos no mundo. A gente está imerso por conta do nosso filho, mas mesmo assim a gente está muito à margem do que é, né? E poder conversar com a pessoa autista traz algo muito significativo para a gente, né? E tenho certeza que quem está nos vendo, nos assistindo e nos ouvindo aqui, vai dar o estalo também, de dar uma atenção, né? E quantas pessoas que passaram pelas nossas vidas, direto ou indiretamente, e que a gente não deu a mínima e às vezes era uma pessoa autista, né? E ter essa conscientização, de ter esse olhar humanizado, é muito importante, né? Voltado desde a infância, a escola, ambientes laborais, do trabalho, ter essa consciência, né? E principalmente ter a inclusão, que inclusão é tudo também, né? Você percebe tudo isso também, Roseli? O quão é importante ter essa inclusão respeitosa? Eu percebo isso, e é um assunto que me preocupa muito, porque eu fico pensando assim, eu vejo as crianças autistas hoje, eu vejo os adolescentes autistas, e eu fico pensando assim, será que eles vão ter que passar por tudo que eu passei para conseguirem um dia se sentirem fazendo parte do mundo? Porque para mim foi muito doloroso, mas eu gostaria que para eles não fossem, para o seu filho não fosse, para as nossas crianças não fossem. Só que ainda é uma luta. As pessoas falam que aceitam o autismo,
mas elas não te convidam para ir na casa delas. Elas falam que aceitam o autismo, mas se você tem um autista severo na sua casa, você não vai ser convidado para passear com a pessoa e levar o seu filho autista severo junto com eles. Entende? Eu sou um autista leve, eu sou nível 1 de suporte. E eu sinto em mim, desde criança, o descaso. Eu vivo fazendo convites para as pessoas, porque eu sinto falta das pessoas, eu sinto falta da sociedade, eu sinto falta dos passeios, eu sinto falta disso tudo. E uma vez eu falei para minha psicóloga, eu não quero passar a minha vida, principalmente os domingos ensolarados, vendo a vida pela janela do meu apartamento. Eu quero estar lá fora onde todo mundo está. As pessoas estão nos parques, estão andando de bicicleta. O meu sonho é andar de bicicleta no Parque Vila Lobos. Eu nunca fui no Parque Vila Lobos passear, sabe? Então, quando as pessoas falam de inclusão, eu lamento muito, mas eu não vejo essa inclusão. Não existe, né? Não vejo. Eu vejo mães que... As crianças que estão na escola, que não são bem-vindas na escola. Eu vejo escola negando matrículas de crianças autistas. Eu vejo empresas que contratam um autista para falar e botam lá uma placa bem bonita de inclusão e ele fica num canto da sala, carimbando papel, sem ninguém dar um pingo de atenção para ele. Isso não é inclusão, isso é mascaramento. É mentira. Vocês não estão incluindo. Então, eu não quero que as crianças passem por isso. Eu não quero, de verdade. Eu acho que a gente ainda é muito desrespeitado. Eu sinto isso na pele todos os dias. E eu queria muito que o seu filho, quando crescesse, não passasse pelo que eu passei. É por isso que a gente sai pro mundo para tentar mudar um pouquinho esse mundo, para poder acolher não apenas o meu filho, mas todas as crianças autistas, né? Exato. Porque vai ser... A gente não vai ficar aqui para sempre. É verdade. Né? E aí, como vai ser a vida do meu filho lá fora sem a gente? Né? O mundo vai ter o mínimo de empatia ou respeito? Ou vai engolir meu filho? Né? Mas uma vez falaram para mim assim... Rô, você tem direito a se aposentar. Por que você não aposenta? Eu falei, por quê? Porque é cômodo para a sociedade eu viver trancada dentro da minha casa? Não, eu não vou me aposentar. Eu vou continuar trabalhando, vou trabalhar os anos que eu tiver que trabalhar para me aposentar. E se eu estiver incomodando alguém, não fica perto de mim. Mas eu tenho o direito de estar no mundo lá fora. Sim. Mas eles querem fazer isso com a gente. Eles querem que vocês escondam os seus filhos. Eles querem que a gente fique escondido dentro de casa. Eu digo não. Eu não vou me esconder. Eu vou trabalhar sim. Continuo trabalhando. Agora eu tô com o meu crachá. Se alguém questionar alguma coisa, eu sou autista sim. E eu tenho o direito de estar aqui, assim como você também tem. Exatamente. E... Não sei, não é infelizmente, mas felizmente que estamos adentrando o mundo, né? Com os 2 pés no peito, literalmente, para poder mostrar para o mundo que pessoas autistas existem, né? Uhum. Sim. Pessoas com deficiências invisíveis existem, né? Sim. Então, poder falar, trazer... Eu digo isso com toda a consciência. Se meu filho não fosse uma criança autista, talvez ia passar muito à margem. Ia saber do autismo, sim, mas não ia me aprofundar. Exato. Né? E através dessa experiência do meu filho, eu tenho a consciência que eu estudo mais sobre síndrome de Down, eu estudo mais sobre doenças raras, porque são pessoas que vão conviver comigo, vão conviver com meus filhos e preciso conhecê-los, né? Minimamente para poder dar o suporte. E você falou que é nível 1 de suporte, nível leve, mas leve para quem, né? Exato. E é simples só taxar, é leve ou vai escalonando. Não, é a questão do quanto de suporte essa pessoa vai precisar. Né? Olha, eu vejo por mim, eu preciso de suporte até hoje e eu já tenho 52 anos. E eu fico pensando, se não fosse a minha família, as chances de 0 a 10 de eu cometer suicídio é 9. Porque já planejei,
já esquematizei, já programei pelo menos umas 40 vezes. Por sentir que aquela questão de não ser bem-vinda, de ser muito doloroso. E isso chegou a me afetar muito. Hoje, graças a Deus, eu tenho me sentido muito melhor. Mas já foi muito duro. Que bom que esse sentimento não faz, pelo menos não está presente hoje. É, em mim. Mas você sabe que o número de autistas suicidas, nível leve, é muito grande. Uhum. Eu queria fazer um comentário. O meu filho, ele também é grau leve, né? Eu olhando você, eu vejo muito dele, muito. E justamente por ser grau leve, existe, infelizmente, a mentalidade pequena que acham que por ser grau leve não precisa de terapia, não precisa de uma atenção maior. Porque, infelizmente, as pessoas generalizam que o autismo focam no severo. Sim. Né? Só esses que precisam de suporte. E, assim, há pouco tempo atrás, o meu filho ele tem um atendimento na escola de apoio e ele faz uma terapia, digamos assim, que é o EAP na escola. E eu fui chamada e a professora, né, não é culpa dela, eu entendo até a situação, ela ia dispensar o Arthur do EAP, do atendimento, porque foi alegado que a parte pedagógica dele não comportava, porque ele já sabia de tudo. E eu fui, conversei com ela, expus toda a nossa vida, né? E falei para ela, mas realmente o Arthur ele não precisa da parte pedagógica. O problema, entre aspas, do Arthur, a necessidade do Arthur é coordenação motora, motricidade. São essas necessidades que meu filho precisa. Então, assim, infelizmente ainda falta empatia, compreensão de que o autismo, gente, não é só a necessidade pedagógica. Desculpa. Eu já fiz vários atendimentos externos, né, fora da clínica, e eu vejo o quanto as mães precisam se expor para poder justificar, para poder ter ajuda e empatia dos outros, né? Isso é uma coisa assim que parte bastante meu coração durante atendimentos, demais. Porque ela não precisava estar contando a vida dela, né? Ela não precisava estar falando sobre a vida dela, o dia a dia dela, o sofrimento, tudo só para ter o sim daquela pessoa. Só assim, um sim. A partir do momento que você já tem um diagnóstico, que já é sofrido, né? Eu falo que o Arthur, a gente só conseguiu o diagnóstico do Arthur porque eu tinha já um calhamaço de documentos, porque a gente já havia pago profissionais que ele teve que passar porque na rede não tem, e porque chegou na frente do médico, antes de entrar ele estava brincando, correndo, pulando, mas quando chegou na frente do médico, ele simplesmente sentou e ficou olhando para a cara do médico. Então, assim, se eu dependesse do comportamento dele, eu não ia conseguir o laudo dele, né? Então, as pessoas, infelizmente, porque olham para o seu filho 5 minutinhos, acham que ele não é autista. Você passa o dia inteiro com o meu filho. Você sabe das necessidades reais do meu filho, né? O que realmente, a forma com que ele lida com as coisas... Só porque ele é carinhoso, só porque ele é comunicativo, isso não quer dizer que meu filho não seja autista. Né? Então, assim, falta conhecimento, a boa vontade de conhecer, de entender o autismo. Realmente, se caso a gente não tivesse o nosso filho autista, pode ser realmente que a gente só ouvisse falar e passasse despercebido entre a gente. Infelizmente, a gente tem que ter alguém incluído ou na família ou alguém próximo para a gente realmente se sensibilizar e procurar saber. Isso é fato, né? Mas, assim, ainda falta um pouquinho de realmente sensibilidade das pessoas. Se você está lidando com o autista do seu lado, por que não ajudar? Por que não querer entender, compreender, né? E não simplesmente ser deixados de lado, né? Como se fossem invisíveis. Realmente...
E eu acho que essa falha envolve muito em não entender que os autistas são seres individuais. Exato. Né? Então, ele ser autista leve não justifica ele não precisar de ajuda, né? Como você disse. Mas é justamente por ele ser um ser individual. Né? Então, ele precisa avançar em habilidades que são deles, que são específicas dele. Então, eu acho que falta muito de enxergar o autista como pessoa. Né? E simplesmente assim, que nem a gente vê a dificuldade dele, ele tem dificuldade de, por exemplo, se limpar no banheiro. Ele sai do banheiro pelado, ele vai colocando a roupa andando. Então, assim, ele não tem essa noção. A gente trabalha muito isso nele. Arthur, você não pode sair pelado do banheiro, você tem que colocar a cuequinha, né? A gente está ensinando ele a se limpar, mas não é questão de ele não saber se limpar. É a questão da motricidade, da coordenação. Então, assim, são essas coisas que a gente pede, por exemplo, na escola, trabalha isso com ele. Aí, por exemplo, o apoio que não quer, que ele já chegou para mim e falou, a apoio falou que eu tenho que me virar. Então, assim, não falta sensibilidade. Sim. Né? Se você tá ali como apoio de uma criança autista, é porque ela realmente precisa de um apoio. Com certeza. E o engraçado dele falar isso é porque a sociedade exige um padrão no comportamento, né? Então, a partir do momento que seu filho apresentar esse comportamento em sociedade, na escola, por exemplo, aí ele vai ter que fazer alguma coisa. Exato. Né? Mas posso falar uma Pode. coisa? Claro. É assim, o teu menininho tem 7 anos, né? Exato. Então, eu lembro quando eu tinha 7 anos, a única coisa que eu achava estranha era as crianças não quererem brincar comigo. Isso já me deixava triste, mas intrigada. Aí eu resolvia batendo neles. Tudo bem. Só que o problema é que quando eu cheguei nos 10, 11 anos, que as coisas ficaram mais nítidas, que eu realmente percebia que alguma coisa comigo não estava legal, eu não tinha atendimento nenhum, não tinha psicólogo, não tinha ninguém para me ajudar. E aí eu comecei a ter a depressão. E a minha depressão, quando eu estava com 12 para 13 anos, eu já tinha muita depressão. Entendeu? E eu acho assim, aí você pega um autista leve de 7 anos e fala que ele não precisa, porque ele é leve. Tudo bem, mas tipo assim, supre as necessidades que ele tem hoje. Porque para ele chegar nos 13 anos e ter que lidar com a adolescência, mais preparado. Porque quando ele chegar na adolescência, ele vai ter as questões de adolescência. Porque autista também fica adolescente. Entendeu? E ele não vai estar trazendo aquelas dificuldades que já poderiam ter sido supridas quando ele tinha 7. Entendeu? Então, eu acho isso muito importante. Porque quando a gente é criança, a gente entende já que as coisas não estão legais. A gente já entende. Mas quando a gente cresce mais um pouquinho, que fica mais visível, é muito doloroso. Sabe? E eu acho assim, não sei, eu acho que a terapia é imprescindível, precisa, assim, no momento que ele perguntasse, hoje, eu recebi o diagnóstico na década de 70. Minha mãe trabalhava em 2 empregos para eu poder comer, sabe? Então, e ela fez tudo o que ela pôde. Minha mãe me levou em muito lugar. Só que não tinha lugar para isso. E eu fico pensando, se a gente começa a ter esse tipo de atendimento criança, a nossa vida adulta vai ser bem mais segura. A gente vai chegar na vida adulta sabendo quem eu sou. Eu sou a Roseli, eu sou autista, eu vim para ficar e vocês vão ter que me engolir. Exato. Entendeu? Só que sem tudo isso, uma vez eu falei para a Meca Andrade que para mim entrar nos ambientes antes eu entrava pela porta do fundo e ficava num cantinho, sentindo assim, será que vão me mandar sair? Mas não me referindo a uma porta, me referindo à vida. Tipo assim, entra quietinha, fica quietinha ali, não incomoda ninguém que talvez eles não te mandem sair. Mas não tem que ser assim. Eu tenho que entrar pela porta da frente, de cabeça erguida, com o meu crachá de autista. Quem não gostar, que saia. Sabe? Mas eu tenho que mudar isso. Por isso que eu quero oportunidades como essa que vocês estão me dando. Sim. Eu quero isso para que essas crianças
possam passar por isso, possam ter uma vida mais digna, porque elas merecem isso. Sim. Todas as crianças, as do Grupo Método, as da Alma. Hoje eu conheci uma ONG chamada Alma, que é uma ONG não governamental que atende autistas carentes. E é um lugar com tanto amor. Eu senti tanto amor naquele lugar. Achei tudo aquilo tão lindo. Eu saí de lá deslumbrada. E eu queria muito que tivessem muitos mais locais como esse, para que o seu filho possa ter o atendimento que ele precisa. Porque ainda tem muita criança sem atendimento. E isso está errado, porque a gente está mexendo com vidas. Exatamente. São vidas. E o que se espera? Se você não oferecer nada para essa molecada hoje, o que vocês vão cobrar dele quando ele tiver 20 anos? Sabe? Eu fico indignada quando eu vejo criança sem atendimento. A semana passada eu fui na Alesp e era uma assembleia aberta e as mães falaram, né? Tudo mães, poucos pais, mas a maior parte mães. E elas contaram cada absurdo do que está acontecendo com as crianças autistas nas escolas. Eu fiquei tão indignada. Eu falei, gente, eu não acredito, sabe? E eu fico pensando assim, eu me sinto um pouco responsável, porque eu cheguei no autismo faz bastante tempo. E o que eu fiz por vocês? Eu não fiz nada. E eu acho que está na hora de eu fazer, sabe? Usar a minha voz para ajudar o Arthur e toda essa molecada que está chegando, sabe? Eu penso muito nisso. Eu acho que eu desejo isso. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Você pode ter certeza que não só esse podcast vai alcançar muitas pessoas e vai ajudar, com certeza. Você falou esse negócio do que está acontecendo com as crianças na escola. O Arthur, eu tenho certeza que ele já sofreu bullying na escola. Porque ele fala que ele só tem 3 amiguinhas, meninas, 3 meninas, que assim, eu vejo realmente o amor das meninas com ele. É uma coisa assim, linda de ver o carinho que elas têm por ele. E ele não gosta, ele não suporta chegar na escola sem camiseta. Ele chega assim, ele fala, tá muito calor. Aí ele vai sem camiseta dentro do carro. Mas chega na porta da escola, ele tampa o peito e fala, coloca a camiseta, mamãe. Filho, mas pode descer, tá calor, a mamãe coloca aqui fora. Não, ele quer que coloque dentro do carro. Então, assim, já comentaram alguma coisa, ou não sei se porque ele é gordinho, porque depois que ele começou a tomar medicação, por conta até da ansiedade também, acredito eu, porque ele come muito bem. Toma risperidona? Ele toma risperidona e Unileptil. Então ele engordou, né? Ele tá mais fortinho mesmo. E também pelo fato da risada dele em momentos não apropriados, porque não tem controle, uma vez ele comentou que chamaram ele de palhaço. Então, assim, por conta até mesmo, né, dos movimentos, acham graça, não entendem, não sei. Mas aquilo afetou, né? Já enraizou nele, porque ele não consegue tirar isso da cabeça. A gente tenta trabalhar isso com ele em casa, né? Mas você vê que já enraizou nele. Por mais que você fale, não, Arthur, vai ver que vocês estavam brincando, né? Não, me chamaram de palhaço. Ou por conta da camiseta, né? Então, assim, para você ver como afeta, né? As pessoas acham que nem generalizam. O autista não tem sentimento. Ele tem sentimento. E né? muito. Eu acho que a gente tem muito sentimento. Muito, eu acho que deve ser tão aflorado, não faço ideia, mas eu vejo pelo meu filho, né? Se ele me ver chorando aqui agora, ele vai olhar pro meu rosto, querer entender do porquê que eu tô chorando. E a gente explica pra ele, mamãe tá chorando de emoção, a mamãe tá chorando, mesmo até quando eu tô brava, eu falo, mamãe tá chorando de raiva, mamãe tá brava. A gente explica pra ele a relação das emoções. Falta isso nas pessoas, infelizmente. E a gente vê, né, o quanto que as crianças são responsáveis, sim, né, por esse acolhimento, mas, acima de tudo, as crianças replicam o que tem em casa, né? Se não tem pais que tem esse senso de pertencimento, esse senso de acolhimento, os filhos não vão replicar, sabe? Então, a gente tem que mudar o mundo mesmo. E fico muito orgulhoso de você, Roseli.
A sua fala aqui é potente e tenho certeza que vai chegar a cada vez mais lugares e vai ecoar de forma positiva. E não se cobre, né? Durante tanto tempo você não fez. Você fez sim. Você fez o que estava ao seu alcance. Hoje o seu alcance é poder estar falando no microfone? Então vai falar no microfone. Se amanhã ou depois você estiver em algum lugar que tenha visibilidade para milhões de pessoas, você vai estar lá. E pode ter certeza que crianças vão estar te ouvindo. Adultos vão estar te ouvindo. Pessoas que às vezes foram subdiagnosticadas vão perceber assim, poxa, talvez eu seja um autista. Vou procurar um atendimento para ver se realmente eu sou ou não sou. Então, é potente. Você não tem ideia do quão importante é você estar aqui hoje. Do quão grande você está sendo e do quão importante é a sua fala chegando a esses locais. E vamos ter um feedback bacana, tenho certeza disso. E assim, você com esse crachá, com esse cordão, as pessoas ainda perguntam o que é esse cordão? Pra mim nunca perguntaram. Eu não sei se é porque eu devo ter uma cara muito emburrada. Aí acho que ninguém me pergunta, não. Assim, né? Porque... Mas foi muito legal uma coisa que aconteceu Sim. faz 2 semanas. A gente teve a caminhada, né? E aí eu tava voltando de metrô. E eu tava com a minha médica foi junto comigo. Aí quando eu tava no metrô, na plataforma, veio uma moça com cordão igual. Eu falei, moça, você é autista? Ela falou assim, eu fiquei emocionada. Aí nessa veio mais uma moça. Aí eu falei, moça, você é autista? Aí ficou nós 3 assim. Tipo assim, uma olhando pra cara da outra, assim. Aí uma eu peguei o Instagram, mas daí o metrô chegou, aí bagunçou tudo. Mas eu me senti tão emocionada de assim, eram adultos autistas. E me emocionou muito. Me deu uma sensação, assim, de não estar só. Exato. Foi muito bacana aquilo, porque eu vejo criança o tempo todo, né? Mas autista adulto foi muito bacana. Eu me senti, assim, representada. Sabe, assim, que bacana. Eu deveria ter tirado foto com elas, mas não tirei. E foi visto agora, né, que a incidência é um autista a cada 36 pessoas, né? Então, tá mais comum ainda, né, a questão do diagnóstico. E que bom que está cada vez mais presente a questão do diagnóstico e as pessoas se identificarem e as pessoas ter acesso a minimamente as terapias, a medicação, do que passar uma vida toda sem saber o que elas são, né? Então, se descobrirem autistas mesmo, que bom que aconteça. E a família não ter vergonha, né? Não ter vergonha. Porque, infelizmente, tem muitos autistas que ficavam escondidos, né? Até dar esse boom mesmo, muitos, acredito eu, que a própria família tinha vergonha ou até medo da sociedade, né? De como a sociedade vai recebê-los, né? É verdade. Esse medo é inerente, né? A gente não vai ficar aqui para sempre. Só que ficar no nosso mundinho com o nosso filho, a gente não está preparando ele para o mundo, né? Por mais que a gente converse, a gente estimule, por mais que tenha um preparo sim, mas o mundo não está preparado para acolher, né? Então, sim, vamos dar voz a autistas, vamos dar voz a pessoas com deficiência, vamos dar voz a pessoas neurodiversos para poder trazer suas realidades e para que as pessoas conheçam, né? Saibam que existam, porque eu não me recordo de ter convivido com um cadeirante na minha adolescência, na minha infância, na escola, alguém com deficiência, porque não tinha. Não tinha porque não existia? Não tinha porque não tinha acesso à escola, não tinha porque a família tinha vergonha de levar essa criança deficiente para a escola, sabe? E hoje, e aí? Por isso que muitos adultos negam pessoas com deficiência. Por isso que as crianças não têm essa representatividade. Desculpa. Hoje a luta é a inclusão nas escolas, né? Hoje as famílias aceitam, vão atrás do laudo, do diagnóstico, levam nas escolas, mas hoje, agora é o contrário, né? Agora as escolas precisam receber o autista, né? As pessoas com necessidades especiais. E mesmo recebendo, tem o apoio, mas eles não estão capacitados. Exato. A inclusão, que é exatamente inclusão, né? Inclusão não é só você aceitar a matrícula do seu filho. É você adaptar o material, você adaptar o seu ensino, você adaptar a rotina dele dentro da escola, né? E assim, vou até além, né? A gente fala tanto por conta da nossa realidade das crianças com autismo, né? Mas vendo a Roseli de forma funcional no mercado de trabalho, sabe?
Eu já ouvi falar que sim, mas ainda não tinha Visto, né? tido a real noção do que é. E os ambientes de trabalho não estão preparados, né? A escola mesmo não está preparada para receber um funcionário autista, Sim. um professor autista, sabe? E aí? Vai ficar se limitando apenas à inclusão, com muitas aspas, das crianças? Mas não, tem que ser no conjunto completo. Políticas públicas assertivas em relação à inclusão, né? E no fim, como terminou a questão dessa audiência lá na LESP? Teve foi firmado algum compromisso que em X tempo vamos ter de verdade uma inclusão ou vamos ter alguma coisa que melhore as condições dos autistas? O que foi falado muito lá foi a questão das ATs, que são proibidas de entrar nas escolas públicas. Eles falaram muito sobre isso. Deixa eu lembrar o que mais. Não lembro mais o que foi falado. Eu esqueci. Não, mas tudo bem, tudo bem. Depois vou até colocar no episódio, colocar o link do seu vídeo lá falando na LESP. Tá. Legal. Eu falei na LESP, mas eu li uma carta. Mas o importante é que você estava soltando a sua voz. Sim, quem escreveu a carta foi eu. Então isso é incrível, né? Por mais que você não estava falando de peito aberto, mas estava lendo algo que você escreveu. Foi o seu sentimento ali colocando cada palavra no papel. Sim. Então, muito bacana. Bom, a gente já está começando a encaminhar para o final do episódio. Tá. Por mim, a gente ficava aqui por muito tempo, mas eu sei o quanto que também pode estar sendo, não digo pesado, mas muito estímulo, luz, colorido, tudo isso acaba impactando também, né? Então, para finalizar, eu vou estender esses pedidos que eu faço à psicóloga Helena também. Então, primeiramente, Roseli, eu peço uma indicação de conteúdo. Então, um livro, um filme, uma série, alguém que você conheça, enfim, alguma coisa que para os nossos seguidores aqui, as pessoas que acompanham o Papo de Pai Podcast, possam procurar para consumir esse conteúdo. Uma minissérie. Pode ser. Uma advogada extraordinária. Já ouvimos falar sobre ela, Muito ainda boa. não assistimos. Eu já assisti, é muito boa. Uma advogada extraordinária. Massa. E você? Eu vou indicar 2 autistas maravilhosas. Roseli Claro. Sigam ela no Instagram. Ótimo. E Letícia Soares, que o Instagram dela é Aspe Aventura. Legal. Vou colocar as indicações também aqui São no... 2 autistas adultas que eu admiro muito, 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 muito. Que lindo, que lindo. Vou colocar todos os links na descrição também. Agora eu convido vocês a pegar o celular, abrir o WhatsApp e mandar uma mensagem para uma pessoa, um pai ou uma mãe, ou não, qualquer outra pessoa que você acha pertinente que possa vir compartilhar as suas vivências, suas histórias aqui com a gente. Me ajuda. Você Quem? abriu aquela que eu tirei foto? Mas é no WhatsApp? No WhatsApp. Você manda um áudio. Áudio? Isso. E só lembrando que a pessoa que você convidar não necessariamente precisa aceitar o convite, tá? É só pra gente fazer essa roda do bem girar e a pessoa saber que foi lembrada também. Pra gente mandar um áudio aqui agora. Isto. Tá. Convidando a pessoa a vir. Uhum. Tá bom. Tá, eu vou mandar um áudio para uma mãe de um ex-paciente que eu atendia em casa. Eu admiro bastante ela, a gente já conversou bastante sobre o filho dela, o autismo e sobre a vida individual dela, né? Ela falava muito para mim que ela sentia falta de ser ela mesma, de ser mulher, de ser sua mãe, de fazer a unha, de fazer o trabalho dela. Então, ela é uma das, né? Tem muitas mães que eu admiro. Ela é uma das mães que eu admiro bastante. Eu vou mandar um áudio para ela. Andréia, para você. Oi, Andréia, tudo bem? Eu tô aqui agora no podcast com a Roseli Claro, né, que trabalha lá no Grupo Método. O nome do podcast é Papo de Pai Podcast. E eu tô convidando você a vir participar. Eles pediram para mandar um áudio para uma das mães, né, que tem filhos autistas. E eu tô convidando você porque é uma das mães que eu admiro bastante e seria muito legal se você participasse do programa também. Que legal, que legal, que legal. Eu posso convidar a Cá? Pode.
Aí como é que eu faço? Clica nela aqui. Clica nela e eu falo o quê? Eu falo o quê? Segue seu coração. Convida ela pro programa. Fala onde você tá. Oi, Cá. É a Rô. Cá, eu tô no podcast Papo de Pai Podcast. E aí eu tenho que convidar uma pessoa. Aí eu pensei em convidar você porque eu admiro muito o seu trabalho. É muito emocionante ver você lidando com as crianças. Então eu acho que você tem muita coisa para falar num podcast. Aí é um convite, tá, Cá? Depois você decide se você quer ou não. Beijo, te amo. Que lindo. E, como falei, não necessariamente elas precisam aceitar o convite. A Cá é pedagoga do Grupo Método. Legal. E se ela aceitar, depois você me passa os contatos direitinho, a gente alinha também data para poder vir aqui conversar conosco. E para finalizar, eu falo que a gente tem a nossa cápsula do tempo para mensagem para os filhos, em que em algum momento do futuro vão estar ouvindo sobre o que os pais estavam falando sobre eles na internet, nesse mundinho virtual. Eu queria que você mandasse uma mensagem para sua filha, Roseli. Assim, fique tranquila quanto à emoção, fique tranquila quanto ter um ponto fixo para olhar, tá? Fique à vontade, deixe fluir seu coração. E também, se não quiser falar, também você fala assim, ó, um beijo, tchau, te amo. Mas eu queria ouvir um pouquinho de você. Se não for, pedir muito, claro. Posso falar? Pode. Eu olho pra onde? Pra essa câmera aqui. Nu, é a mãe. Filha, o que eu queria te dizer é que tudo isso vai passar. E que você pode acreditar em mim. Um dia a gente vai rir junto de toda essa fase difícil que a gente tá passando agora. Confia na vida, confia em Deus e não desiste de lutar. E a vida vai dar certo, filha. A mãe te ama. Tchau. Que lindo. Que lindo mesmo. E é sobre isso, né? É não perder a esperança, né? É sempre estar com otimismo, independente das circunstâncias. E também já estendo o convite para você também mandar uma mensagem, né? Você ainda não é mãe, mas para as pessoas que vocês acolhem lá no Grupo Método. Ou para quem você quiser também, enfim. Eu falaria assim para as pessoas que trabalham ou que convivem ou que conhecem alguma pessoa autista, para humanizar aquela pessoa, né? Então, elas são pessoas, assim como você ou não, às vezes gosta de ser tocada, são pessoas. Eu só peço que tratem como pessoas, né? Às vezes, na correria do dia a dia, no trabalho, só lembrar que são pessoas, né? Eu acho que esse seria meu recado. É legal. E para finalizar, a gente tem um outro recado aqui. A gente tem um apoio do podcast da loja Sentidos e Cores. Não sei se vocês conhecem. A Sentidos e Cores vende brinquedos e artigos voltados a crianças atípicas. Mas eu falo que não apenas para crianças atípicas. Crianças típicas também podem brincar, porque os brinquedos são funcionais. Tem uma metodologia que amplia a criatividade da criança. São seguros, não dão alergia, não machucam. Não dá pra engolir? Não dá para engolir. Legal. Isso é muito bom. Tem todo um olhar pensado, né? A Ingrid, que a pessoa por trás dos Sentidos e Cores, ela tem um filho autista, então ela pensa exatamente se o filho dela vai brincar, qualquer outra criança vai brincar também, né? Então, ela nos apoia aqui. Então, convido todo mundo a conhecer a Sentidos e Cores acessando o site sentidosecores.com.br e o Instagram, @Sentidos e Cores. E temos aqui também o apoio do Amor em Pote. O Amor em Pote é uma loja que vende geleias e doces artesanais. E, é uma delícia. Convido todo mundo a conhecer o Instagram Amor em Pote. São 2 vezes no final. E eu tenho uma pequena lembrancinha para você, Roseli. Muito obrigada. Eu também não sabia, viu? Muito obrigada. E o Amor em Pote é minha esposa que faz. Que legal, bacana. Esse é um doce. Tá? Quiser abrir, fica à vontade. Não, Espero que se eu abrir agora, vocês vão querer. Prometo que não vou querer. Eu adoro essa sinceridade. Ele fala do meu filho. É um doce. Espero que goste.
Tá? Se não gostar também, eu vou ficar muito feliz de ouvir você falar assim, não gostei, tá muito doce, tá muito amargo, tá muito isso, muito aquilo. Fechou. Tá bom? Tá E eu bom. fico muito, muito feliz mesmo de você ter aceito o convite. Eu não vou falar aquele negócio, não? Qual? Aquele pendicar. Aqui, ó. Você tirou foto. Aquele lá. Do Instagram. Tá, do Instagram. Tá. Aqui, ó. Somos Terra. Somos Terra. Indica qual é o Instagram da Somos Terra. Se você quiser mandar Você tem contato dela? Se quiser mandar também. Instagram. Pode ser o Instagram. Como é que faz? Não, fala pra mim qual que é. Somos Terra. Somos Terra. Tá. Da Liliane Senhorini. Que você conheceu lá na Lesp. Não, eu conheço faz tempo. Já conhecia antes. Ela é mãe de 3 autistas. Uhum. Ela é uma mãe muito atuante. E ela é umas outras coisas que eu não sei falar o nome. Tá. Eu vou colocar na descrição do episódio também o link do Instagram dela. Vou entrar em contato com ela também. Vou fazer o convite para ela poder vir conversar aqui com a gente também. Tá bom? Eu fico muito feliz, muito honrado e muito satisfeito de ter essa conversa com vocês. Tá bom? Obrigado por estarem aqui. E considerações finais, deixar os arrobas de como as pessoas podem conhecer você, conhecer o Grupo Método, enfim. O meu Instagram é roseli.claro.teia. Ok. E o meu Instagram é Lena_Leal. Ok. E do Grupo Método? Arroba site? Grupo Método. Tá. Eu coloco tudo direitinho. Gmail. E também tem a Alma. Sim, sim. Arroba Alma. É uma entidade que eu conheci hoje, fantástica. Tá, eu vou... E as pessoas podem até ajudar eles se cadastrando pelo CPF. Legal. As notas fiscais, nota paulista, pode ajudar eles. Eles são uma entidade sem fins lucrativos que tem 55 autistas. E é uma entidade que eu conheci pessoalmente, é um lugar muito bacana. Para quem puder ajudar eles. Tá, eu vou procurar saber direitinho, vou colocar todos os dados do atendimento, de como poder ajudar. E também vou entrar em contato com eles. Tá Legal. bom? Então, fico muito feliz. Muito obrigada. E espero que tenham gostado também. Eu Nós gostei. gostamos. Que legal, que Foi legal. bem divertido. Foi. E foi sensível também, né? Foi... Sim. Foi mais ou menos o que você esperava? Sim. Eu não esperava nada. Eu não sabia o que era um podcast. Eu não sabia o que era. Mas pode ficar tranquilo que agora você sabe. É. E microfone, fone, foi algo que passou despercebido. Você Super de boa. saiu super de boa. Sim. Tá bom? Tá E é bom. isso. Um beijo grande. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a vocês duas. Muito obrigada. E até uma próxima. Até uma Até. próxima. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Um beijo no coração e até mais. E é isso.